Então, dando continuidade ao DM Talks do mês de novembro, nessa noite nós recebemos os nossos convidados Alice de Maria e Eduardo Napoleão, da Univale de Florianópolis, com a comunicação Design de Jogos, a qual trata sobre oportunidades em ensino, pesquisa, extensão e projetos. Tem como objetivo discutir o potencial do game design como um campo interdisciplinar que integra práticas criativas, tecnológicas e sociais. Parte-se da compreensão do design de jogos como arquitetura das regras e interações, cuja complexidade permite articular experiências estéticas, narrativas e cognitivas com aplicações acadêmicas e profissionais. No eixo do ensino, enfatiza-se a formação transversal de designers aptos a atuar em setores criativos, técnicos e híbridos. Na pesquisa, são apresentados estudos desenvolvidos em iniciações científicas, eles estão com o convidado também de iniciação científica da Univale, Marcos, desenvolvido em iniciações científicas, pesquisa de doutorado e projetos premiados, com foco em design inclusivo, jogos empáticos e práticas de mercado. No âmbito da extensão, destacam-se ações de integração, universidade e comunidade, como Game Jams, festivais e parcerias institucionais. A apresentação inclui ainda tendências contemporâneas, consolidação de engines, estudos independentes, internacionalização e diversidade, buscando apresentar o design de games como espaço estratégico para o ensino, pesquisa e extensão, assim como para a inovação, produção de conhecimento e impacto social. Numa rápida apresentação da mini-bio dos nossos convidados, Alice de Maria Silva é doutoranda em design na linha de ergonomia organizacional pela UDESC, mestre em design também pela UDESC e bacharel em design pela Federal de Santa Catarina. Professora da Univale, nos cursos de design de games e tecnólogo em design gráfico. Tem interesses de pesquisa pelas áreas de ergonomia e usabilidade, jogos digitais e gestão do design. Eduardo Napoleão é doutor em design pela Federal de Santa Catarina, com tutela com a Universidade do Porto, em Portugal. Mestre e bacharel pela UDESC, atua desde 2014 como professor nos cursos de design gráfico e design de jogos da Univale. Sua trajetória combina experiência acadêmica, pesquisa e prática profissional, com foco em tipografia, projetos de identidade visual, design de jogos e processos criativos. Coordena projetos de design variados, como Design Lab Univale, por 10 anos, e integra o Banco Nacional de Avaliadores do MEC. Oportunidade como nós nos conhecemos, né, Eduardo? Exatamente. Sempre buscando ampliar sua visão sobre a qualidade do ensino superior e também envolvendo pesquisa, ensino e prática de atividades de extensão. Atua e avalia projetos relacionados à gamificação, design para a qualidade de vida, design de games e economia criativa. Então, bem-vindos, Eduardo e Alice. A noite a todos de vocês, a nossa pós-graduação da UEL, do Departamento de Design, agradece o aceite, né, por essa colaboração, essa interação entre as instituições, e é um prazer recebê-los aqui. A noite é toda de vocês. Fiquem à vontade. Bom, muito bem, então, né, sou Rogério, né, já até passando um pouquinho aqui para frente, né, a gente é que agradece muito, né, o professor pela oportunidade de a gente poder estar aqui apresentando e compartilhando as nossas experiências, a nossa vivência, né, em carreira aqui de jogos e design, que já tem um certo tempo, assim por dizer, né, maior ainda se a gente considerar o nosso tempo também como jogadores, né, porque essa é uma questão importante também, né. A gente também queria agradecer ao Departamento de Design da Universidade Estadual de Londrina pela oportunidade, né, e, obviamente, a Univale, em especial aqui a Escola Politécnica, por ceder esse tempo aqui para a gente, para que a gente pudesse participar junto com vocês aqui nessa coparticipação entre ambas as instituições. Isso é de grande valia para todo mundo aqui que está participando e
muito importante, né, para a gente também. O professor acabou falando um bocado sobre a gente, então, talvez fazendo um pouco de resumo aqui, né, poderia dizer que, assim como o professor falou, nós estamos aqui porque a gente já vem, nós três, né, dois como professores, e o nosso querido Marcos Ribeiro Tuca aqui como iniciação científica e aluno do curso de design de jogos, e né, desenvolvedor / artista, mais artista, pode, mais artista, podemos colocar essa questão. A gente vem atuando com design de games há um bom tempo, especialmente dentro da área de educação, mas a gente acaba se conectando a várias áreas e várias oportunidades dentro da educação. Porque no primeiro momento, quando a gente começou a nossa carreira, a gente imaginava que aqui, pelo menos como games, né, a gente estaria trabalhando com algo mais limitado à sala, ou algumas questões de prática de ensino, e conforme o tempo foi passando e as nossas experiências foram aumentando, a gente começou a entender que tanto dentro da educação como dentro do mercado, existe uma amplitude de possibilidades de área que assim, multifacetado talvez seria uma palavra pequena para falar, embora ela expresse muito do que acontece dentro desse espaço, né? Mas essa é uma das realidades de quem trabalha, de quem estuda, de quem pesquisa design de game. E, com o tempo, a gente conseguiu desenvolver alguns projetos que estão relacionados à pesquisa, ensino, extensão, né, e alguns projetos que, eventualmente, também acabam indo para o mercado externo, ao mercado da educação, ou geram possibilidades de pontos de contato que derivam da gente ou dos nossos alunos, né, porque a nossa atuação já envolve ter aqui pessoas que estão formadas, pelo menos aqui na nossa região, no nosso polo aqui, pelo menos há uns 6, 7 anos, mais ou menos, alguma coisa assim. Então, a gente pode dizer que a gente vem contribuindo bem aqui com a região de Florianópolis. Depois eu vou mostrar até o porquê, porque já tem dados, inclusive, que comprovam essa questão, eu acabo passando um pouquinho mais lá para frente. Também queria aproveitar, caso vocês queiram fazer alguma intervenção aqui comigo, conforme a gente for passando, vocês fiquem à vontade. Então, o objetivo, né, da nossa apresentação hoje é apresentar essas oportunidades, né, que podem ser expandidas às outras instituições, ensino, pesquisa, extensão e projetos, e também por pesquisas acadêmicas em nível lato sensu, em nível stricto sensu, em nível de graduação, né? E o que a gente vai acabar falando? A gente vai explicar um pouquinho sobre design de games, a gente vai falar um pouco sobre o mercado, depois a gente vai trazer um pouquinho aqui para o nosso dia a dia, o que a gente faz aqui numa instituição. Os jogos que a gente acaba publicando, eles vão permear esse contexto. A gente vai falar um pouquinho rapidinho também de eventos e também de pesquisas em níveis variados. Então, vamos lá. Se a gente pudesse fazer um início aqui, só perguntar para vocês, ou mesmo fazer uma autorreflexão, né? Quais seriam os jogos que seriam os jogos preferidos de vocês? Se vocês quiserem escrever no chat, a gente pode depois dialogar um pouquinho e falar, mas só para a gente ter um pouco de conexão com vocês sobre essa questão de jogos. Eu não sei se as pessoas jogam hoje bastante, ou quem está numa pós-graduação, eventualmente nem tem tempo para jogar, talvez por estar fazendo vários projetos de pesquisa, de trabalho, no mercado, todo esse tipo de coisa, né? Então, vocês podem ir colocando ali que a gente vai lendo e discutindo o que está acontecendo. Sim. Todos esses estão bastante nos nossos corações. E o senhor Rogério, se quiser escrever o seu, pode colocar ali também, tá? Vale todos os jogos. A gente colocou um pouquinho dos nossos aqui. Eu coloquei o universo Zelda Nintendo como um todo, né? Coloquei só o Breath of the Wild ali, por ser também dos meus preferidos, mas eu gosto do universo inteiro e ele me traz, assim, por motivos totalmente nostálgicos, né? Eu lembro desde
pequeno, jogando ele, até hoje adulto, nas pausas entre uma disciplina e outra, entre pesquisa, entre trabalho, né? E automaticamente eu já faço até o meu filho reconhecer alguns personagens sem que ele nem saiba que ele está querendo, por exemplo. Esse é um dos poderes dos jogos, né? Tu queres falar um pouco aqui do teu? Sim, sim. O meu é o Axel, né? Que é um MMORPG. E ele é tático, estratégico. Então, é um jogo que fazia eu pensar quando eu era mais criança. Então, ele tem toda essa questão afetiva também, do estilo de arte ser impecável, impecável, impecável. E principalmente pelo fato de ter essa comunidade, eu conheci amigos que até hoje são meus amigos, então, tipo, amizade de mais de 10 anos que eu trago até hoje. Então, tudo graças a esse jogo. Eu fui provocada pelo professor Napoleão para fazer essa explanação, né, qual era o jogo que eu poderia me definir, né, e qual era o jogo favorito, e eu não poderia não colocar o Sonic, porque gastei muitas horas da infância jogando, e realmente era um mundo que me capturava, assim, né, que perdia horas lá, e era muito divertido, de passar em várias fases, né, e o próprio jogar contra os irmãos, né, ou jogar contra os vizinhos, levar os vizinhos para dentro de casa para jogar e tal. E aí depois, fazendo esse resgate, voltando para a universidade, dando aula no curso de design de jogos, foi onde eu consegui entender que tudo aquilo também era fruto do pensamento de um designer, né? Que um designer planejou todos aqueles ambientes, aqueles níveis que a gente passava e todo aquele processo ali de diversão. E hoje em dia já tenho um Retrobox para jogar também com a minha filha, né? E trazer ela para esse mundo da diversão e dela fazer essa experiência também, dela ter essa possibilidade, né? Então, o meu é o Sonic do Mega Drive. Perfeito. Eu tenho memórias também em relação ao Sonic, da primeira vez que eu consegui passar por um boss num jogo. Por exemplo, que foi dentro do Sonic, e eu consigo lembrar desse dia. Né? E sem brincadeira, eu devia ter uns 7 anos, eu lembro disso. E o quão interessante é isso, né? O poder que os jogos têm, então, de trazer essa memória afetiva, de conexão, de interação, né? Da gente estar dentro de um sistema que foi planejado por terceiros, e dentro desse sistema a gente está resolvendo problemas que não são problemas necessariamente do mundo real, são problemas fictícios de um mundo ficcional, mas o qual a gente quer interagir e a gente se dedica em horas e faz parte, né? Todo mundo ali que colocou as listas de jogos, né, que tá ali, eu tenho certeza que dedicaram horas para resolver problemas dentro daqueles jogos e se emocionaram, podem ter chorado com as interações, podem ter rido, tudo isso, ou ficado bem bravos com várias situações, né? Então, ou seja, tudo isso aconteceu, né? E o universo dos jogos, ele tem esse potencial, né? E se eu perguntasse para vocês, beleza, a gente agora se viu como jogadores, temos todas essas características, né? Mas e quem constrói? O que essas pessoas fazem? Né? O que a gente pensa em relação à construção de um jogo? Geralmente, esses, né, do primeiro ponto de vista jogador para construtor, esses são os dois ou três, vamos botar aqui, tópicos ou falas que são mais faladas em geral. Então, quando a gente pensa no jogo, alguém vai dizer, talvez alguém fez a arte, e eventualmente alguém lembra do áudio. Porque tem músicas, né, que também conectam a gente de uma forma potencial em game, mas os gráficos são as coisas que são mais lembradas, né? E a gente sabe que pela história dos games, muitos estilos aconteceram. A gente começa lá com o universo mais pixel art, que a gente chama de um lado, e a gente passa para universos 3D, abertos, realistas, com interações diversas, de possibilidades infinitas, e todo esse tipo de coisa. Né? Geralmente é isso, né, que o pessoal pensa, né? Mas a gente começa a se fazer algumas questões. Né? Pô, mas eu estou num jogo, vamos supor que a gente vai jogar um jogo que seja físico, aqui um board game, card game, alguma coisa assim. Né? O que eu posso fazer? Né? Quais são as regras que me limitam? Né? Eu tenho algum tipo de escolha? Eu tenho que obedecer as coisas só sair clicando, botão, na tela, né? Todo esse tipo de coisa? E daí passa muito bem pelo que a professora Alice, né, falou agora há pouco, né? Em algum momento, alguém pensou sobre isso. Ou alguém, né? Que é o mais provável, e essa interação, ou essa janela, ou essa porta, vamos dizer assim, ela começa a se abrir para a gente, né?
E eu acho que uma das maneiras mais interessantes de pensar o que realmente um designer de games faz pensando na construção do jogo está relacionada a o que essa desenvolvedora escreveu, né, num artigo de web, assim, que ela escreveu, chamado O Problema da Porta, no qual ela questiona, ok, vamos supor que a gente vai criar uma interação no sistema e esse sistema tem uma porta. Designers de jogos têm que questionar tudo o que for possível de ser feito com essa porta. Essa porta abre automaticamente ou eu tenho que procurar uma chave? Será que eu tenho que apertar um botão? Qual que é o peso dessa porta? Porque, tecnicamente, ela não tem peso, ela é um sistema digital, mas ela tem que parecer ter um peso que está de acordo com o gráfico que foi desenhado. Ou seja, qual que é o peso fictício dessa porta? Ao abrir a porta, eu vou encontrar personagens do outro lado? Essa porta se tranca novamente e eu nunca mais posso passar por ela? A porta abre para os dois lados ou só abre por um lado? Ok, eu posso quebrar essa porta? Se eu preciso quebrar essa porta, eu vou precisar de outros elementos para isso? Ou eu posso quebrar só com o corpo do meu avatar, por exemplo, com funções do corpo do meu avatar? Isso é só um pequeno pedaço de uma lista, né? Então, resumidamente, problemas de porta, né, de acordo com a lista aqui, exemplificam de uma maneira bem resumida o que um game designer faz durante o jogo. Ele constrói todas as outras interações. Ou seja, artes são muito importantes para a nossa criação. Áudio, muito importante. Mas recursos, a gestão de pessoas, gestão de elementos dentro do jogo, os turnos, né, quando a gente vai jogar um jogo de cartas, a comunicação efetiva em torno de um marketing do jogo, né? Pô, fiz um jogo, mas esse jogo é para mim ou é para o mundo? Para quem que eu estou fazendo esse jogo? Quem que ele deve comunicar? Como é que é a parte de identidade visual? Né? Quais são os objetivos? Eu entrei num jogo, o que eu preciso fazer nele? Né? As mecânicas. Eu pulo, o meu personagem corre. Qual é o possível peso do meu personagem? Né? Como eu documento isso dentro de um jogo? Porque, eventualmente, eu posso estar fazendo um jogo que vai ser feito por muitas pessoas. Eu não tenho como avisar todas elas. Inclusive, essa é uma questão que a gente discute muito aqui dentro da instituição. Né? A gente conversa com as pessoas e com os alunos para que eles documentem bastante a produção do jogo, e isso acaba, com frequência, sendo um ato um pouco falho, porque é difícil a gente documentar exatamente tudo, né? E por aí vai, né? Mas quando um game designer, quando a gente está produzindo um jogo, na verdade a gente está pensando em tudo isso, e como tudo isso se correlaciona dentro de uma experiência. Aqui tem um outro exemplo, só de um jogo físico, né? Porque isso não acontece só em jogos digitais. Esse jogo físico, chamado Freaking Up, é um jogo que, simbolicamente, se passa no Velho Oeste, e ele é totalmente baseado em mecânicas físicas. As pessoas dão petelecos para simular os tiros, os duelos entre os personagens de faroeste. E alguém teve que documentar, preparar isso, criar as cartas, imprimir, que é um grande problema também dentro da parte de produção gráfica, né? E por aí vai. A Gabi Silva Menezes participou aqui no chat falando sobre a questão que o Alonsoca estava testando o Enigma do Medo, e na última cena, prestes a matar o boss, decidiu virar para trás e sair da arena. O jogo bugou porque ninguém tinha pensado que o jogador poderia fazer isso. Né? Então, essa questão de não só pensar em como que a pessoa deve agir, né? A percepção do designer de como que ela pode agir, né? Então, essa questão de consistência dentro do jogo e tudo mais, assim, só para trazer a contribuição. Sim, então, e excelente contribuição, né? Porque justamente para isso, uma das coisas que a gente insiste dentro da parte de processo de games, embora a gente vai abordar obviamente por cima, né, dado o tempo da comunicação, é a questão dos testes, né? Porque para isso a gente tem que tentar cogitar durante a nossa criação as coisas mais loucas e possíveis que alguém pode fazer num jogo, e como isso pode ser evitado ou não, né? Porque dentro até do universo criativo existem habilidades que a gente considera, como a gente chama eventualmente, né, uma das frases que a gente diz bastante aqui, que o acaso favorece a mente artística.
também igualmente criativa, né? Então, eventualmente, questões do acaso também podem ser interessantes para as mecânicas. Então, visto um pouquinho sobre o que faz um designer de games, a gente vai olhar um pouquinho para o mercado, né? Aqui eu vou apresentar rapidamente para vocês uma pesquisa dentro do contexto de uma disciplina aqui da instituição, da Univale, do curso de Game Design, do curso de Design de Games, que se chama Mercado de Jogos, no qual a gente faz uma pesquisa com os alunos para tentar entender. A gente pesquisa dados secundários e primários, tá, para vocês entenderem essa coleta. Os secundários envolvem geralmente vagas de emprego ou citações em documentos sobre possíveis vagas em empresas, e os alunos também entrevistam profissionais de diversas áreas das quais eles têm interesse, que são várias, né? E daí a gente faz uma coleta para vocês entenderem, né, onde que alguém ou pode trabalhar dentro do mercado, ou quem forma esse mercado, né? Então, aqui de uma maneira, num primeiro momento, muito simplificada, né, dentro do jogo existem algumas áreas. Então a gente poderia dizer, por exemplo, que se a gente fosse simbolizar aqui como um prédio, poderia dizer que o game designer seria o arquiteto, os programadores seriam os engenheiros, os artistas seriam os designers de interiores, né, ou algo assim, e os produtores seriam os empreiteiros, por exemplo, para fazer a gestão. Porém, quando a gente faz uma pesquisa mais ampla como essa, a gente já está fazendo há alguns anos essa pesquisa, a gente consegue listar muitas outras áreas e subníveis dessas áreas. E o que acontece dentro desses subníveis? Geralmente empresas ou áreas e regiões que possuem uma evolução de mercado maior do que outras, não são diferentes, por exemplo, de empresas independentes. Aqui a gente costuma, por exemplo, usar termos como empresas AAA, que são empresas grandes do mercado, como a Sony, a Nintendo, os players maiores, né? E empresas independentes, como, por exemplo, empresas locais, né, que atuam ainda de maneira global, mas a partir de um contexto mais regional. Então a gente consegue entender que temos áreas de game design e segmentações dela, segmentações e especializações dentro de áreas de arte, como arte 2D, 3D. Aqui dentro do curso o pessoal costuma muito ir para o caminho da concept art, ou da modelagem, ou da animação. Essas áreas são bastante faladas pelos alunos. Narrativa e roteiro, então eu preciso desenhar para trabalhar com game design? Não, na verdade, eu preciso saber estruturar as coisas, e eventualmente a estrutura pode passar por uma narrativa, por roteiro, por texto, né? Inclusive por localização dentro disso, que é uma questão muito importante também dentro da área, né? Mas eu gosto da parte de música. Então, sim, existem especializações voltadas para voz em games, né? Tem atores de voz especialistas na parte de games, tem pessoas que criam músicas para os jogos, tem pessoas que criam efeitos especiais, tem as pessoas que implementam isso nos jogos, né? Então tem tudo isso, né? Existem áreas de produção mais técnica, ou de programação, ou de teste, que a gente vai chamar de QA aqui, que são as pessoas que vão testar os jogos e indicar para os game designers e para outras pessoas da equipe o que precisa ser corrigido no jogo. Tem pessoas que vão se relacionar só com interfaces e experiência de jogo. Tem outras pessoas que vão atuar em área de negócios. Essa é uma questão muito importante hoje dentro dos games, inclusive porque a gente precisa de mais pessoas especialistas nisso. Então tem gente que vai produzir o jogo, tem gente que vai alinhar o jogo de acordo com necessidades de mercado, ou com o posicionamento de uma marca, por exemplo, né? No contexto de branding, ele é muito forte também no jogo. Tanto que a gente citou aqui alguns jogos para vocês, muitas pessoas lembraram, né, desse contexto emocional, né, dos jogos, lembraram das marcas, né, dos jogos, né. As pessoas podem atuar a partir de diversas perspectivas, né, como produzindo para terceiros, empresas grandes, empresas pequenas, estúdios independentes. Eventualmente tem pessoas que constroem jogos totalmente sozinhas, né, que são solo dev, que a gente chama, né. Algumas pessoas publicam eles em sistemas de crowdfunding, que estão totalmente relacionados à economia criativa. Outras pessoas trazem ele para sistemas digitais, né? Não necessariamente só para a produção física de um jogo, mas para uma Steam, que provavelmente muitos de vocês que estão aqui já compraram o jogo, ou já interagiram com o jogo, né? Como áreas terceiras de quem estuda games, né? Eventualmente algumas pessoas vão parar na educação, como a gente aqui, outras pessoas vão parar no estudo de animação, isso também é bem comum, outras pessoas vão trabalhar com outras estruturas de posicionamento,
como, por exemplo, dentro do metaverso, a gente tem alunos estudando elementos disso, né? Ou vão aplicar dentro de contextos culturais e sociais, que é algo que a gente gosta bastante, né? Como, por exemplo, jogos voltados para a saúde mental, para a saúde física, os jogos voltados para a fisioterapia, os serious games, né? Tudo isso está relacionado a áreas de games, né? E daí aqui a gente tem algumas tendências, outras tendências nacionais, especialmente na parte de cultura e terceirização. Existem editais acontecendo sobre isso. E um pouco também sobre habilidades, que é importante, né? E é uma questão interessante que a gente notou na área de games, é que com muita frequência se pede no mercado um balanceamento entre soft skills e hard skills. Então, não basta no mercado de games você saber dominar ferramentas e técnicas, mas você também tem que saber lidar com o dia a dia pessoal, intrapessoal, interpessoal. Então, isso aparece bastante aqui dentro, não é só da nossa área. Como também, por exemplo, né, por ser uma área bastante internacionalizada, a pessoa tem que saber falar inglês, por exemplo, participar, né, de game jams, que a gente vai mostrar ali um pouquinho depois, né, estágios, produção acadêmica também, iniciação científica e todo esse tipo de coisa. Pensando um pouquinho em mercado, em números, né, hoje o Brasil é o 9º maior mercado do mundo de games. E em jogadores, pelo menos por essa lista aqui do Newzoo, hoje ele seria o 3º, para a gente ver o potencial de jogadores que se reconhecem como tal, né? Ou seja, um mercado tranquilamente hoje um dos maiores mercados do mundo, né? E com um potencial ainda bem grande de crescimento. A Alice quer brincar. Complementando, né, o Brasil não se apresenta também só como mercado consumidor, mas tem também um potencial muito grande como mercado produtor. E aí eu trouxe aqui alguns dados. A gente teve em 2014 o primeiro censo da indústria brasileira de jogos, que mapeava 150 desenvolvedoras de jogos atuantes no Brasil. E eu deixei até a palavra ali, estimou, destacada, né, porque a gente tem o problema de como mapear a eficiência dessas empresas, porque o desenvolvimento de jogos ele ficava mascarado no desenvolvimento de software, né? A gente teve só agora, em 2024, o Marco Legal dos Games, que definiu a atividade, né, e conseguiu, inclusive, distanciar jogos das bets, né, porque sempre é uma preocupação, né, de diferenciação desses dois modos de jogo, né, a bet com essa perspectiva bastante predatória dentro do mercado, né, mas o mercado de jogos, ele não tem essa perspectiva da bet, então a importância desse marco legal. E aí a gente vê uma evolução do mercado, né, do desenvolvimento de jogos no Brasil, e aí em 2023 a gente tem essa pesquisa nacional da indústria de games, que é promovida pela Abra Games, que é a Associação Nacional, e a gente já tem identificação de 1.042 estúdios ativos. E aí trouxe só um gráfico para mostrar, assim, a própria evolução de crescimento dessas empresas dentro do mapeamento. Esse é um comparativo 2022-2023, que vai mostrando também o crescimento dessas empresas, o nascimento dessas empresas, inclusive fora dessa região sudeste, que é a região que predomina, né, tem a predominância de estúdios, mas a gente tem ali a região nordeste aparecendo, né, despontando como uma também, um crescente dentro dessas empresas que desenvolvem jogos. Pode pensar. Mas a gente não tem um mercado super consolidado no Brasil ainda. Então, o que inclusive nessa pesquisa, né, se mapeou, que essas desenvolvedoras de jogos, elas produzem os próprios jogos, geralmente nesse contexto que o professor Napoleão explicou, dos jogos indie, né, que são jogos mais, não tem essa perspectiva do AAA, do AAA, né, jogos com gráficos, cinematográficos, mas são jogos que são muito interessantes, tem muito apelo dentro da indústria do jogo, né, do interesse dos jogadores. Mas essas empresas, elas vão sobreviver, elas vão também fazer outros serviços, né, então ali a sequência, né, de atuação que elas têm, então serviços de arte, gamificação, fazer animação, desenvolver serviços de software e serviços de TI, como também uma forma de manter elas no mercado. Elas não conseguem se manter ainda de forma
exclusiva com jogos, né? E aí eu trouxe também um dado interessante, que é a existência, né, a ocorrência desse evento, que é o Gamescom, pela segunda vez em 2025 ele aconteceu, então aconteceu em 2024, 2025, aconteceu aqui no Brasil, e eu pude estar lá nas duas oportunidades, e eles têm realmente muito interesse em desenvolvimento dos jogos no Brasil. Então, uma das coisas que acontece no evento, ele tem uma perspectiva tanto de mercado, quanto uma perspectiva de experiência, né? Então, acontece em São Paulo, o pessoal vai vestir com os personagens, né? Faz cosplay e tudo mais. Então, tem um público amplo, tem um público aberto, tem a parte das palestras, mas também tem um espaço de negócios que eles abrem pelo próprio sistema deles. Então, eles colocaram ali, né, mais de 5 mil encontros de negócio e 3 mil profissionais no evento participando. E queria destacar uma das questões, assim, né, desse interesse global nesse mercado latino-américa, né, América Latina, pelas nossas características específicas do desenvolvimento, né, que é a questão da criatividade. Então, como eles trazem muito a criatividade do brasileiro como uma coisa importante dentro da indústria, algo que às vezes é mais difícil de encontrar lá fora. A nossa flexibilidade, então, uma das questões de lidar com esse processo, que é um processo tecnológico e criativo ao mesmo tempo, então, inclusive, como que o design se adapta muito bem dentro desse meio, e a questão da autenticidade, né, que os desenvolvedores brasileiros não estão interessados em fazer jogos para atender a um público global, mas querem fazer os jogos que eles querem jogar, né, a percepção deles, a leitura que eles fazem, de que esses desenvolvedores estão a fim de fazer jogos que eles mesmos gostariam de jogar, e isso vai trazendo uma autenticidade para a alma do jogo, para a ideia do jogo, que é muito bem vista nesse sentido, né, e aí, efetivamente, a gente tem um ponto de inovação dentro do mercado a partir dessa perspectiva. Pode passar. Corroborando um pouquinho mais aqui com os dados também, né, esses dados acabaram de sair aqui do Stum Game. Stum Game, assim como o Gamescom, só que bem menor, é um evento de games que ele acontece aqui em Florianópolis, mas ele está expandindo com o passar dos anos, e ele também foi transformado em uma pesquisa Index sobre as características e potenciais das cidades brasileiras em relação ao potencial para o mercado de games. E esse dado saiu faz uns 3 dias, mais ou menos, até menos. E ali eles indicam que a maior cidade, né, onde se tem o maior mercado efetivo de games em atuação no Brasil é São Paulo, né, seguida do Rio de Janeiro e muito de perto aqui para Florianópolis. Né? Então, Florianópolis acaba sendo hoje a capital gamer per capita, que eles chamam, né, relacionado às pessoas que trabalham, atuam de alguma maneira na indústria, em relação a moradores, né, porque o Rio de Janeiro tem quase 7 milhões, o São Paulo em torno de 12 milhões, e Florianópolis em torno de 550 mil, mais ou menos aqui, né? Então aqui acaba entrando com um mercado bem forte, né? Eu esqueci de trazer também o dado de Londrina, né? Porque estamos falando da estadual de Londrina, então Londrina hoje, de acordo com o Stum Index, seria a 20ª cidade com um potencial de aplicação em games, no mercado de games do Brasil. Pontos fortes, aí entra a favor da UEL, né? Polo universitário, né, a base populacional, a infraestrutura aqui, e com oportunidades ainda para criar, como capacitação para games, né, a criação de eventos regionais, que é uma coisa que Florianópolis já vem fazendo há muito tempo, né, por isso que já está há muito tempo, eu digo pelo menos uns 10 anos, né, e esse investimento hoje estamos colhendo esses frutos com os projetos aqui da região. Enfim, né, como é que a gente inclui tudo isso aqui no nosso dia a dia acadêmico aqui? Então, a gente vai mostrar um pouquinho de práticas que são feitas aqui dentro de um curso, o dia a dia, né? Como é que é o dia a dia de um curso de design de games. Aqui, para vocês verem um pouquinho de disciplinas, então, se a gente quer estudar 3D, animação, a gente precisa modelar. Então, a gente faz modelagem no papel, a gente faz modelagem com arame, com as massas, então o professor fazendo, né? O pessoal faz todos os sketches, né, relacionados a isso, que é um exemplo de uma disciplina. Essa é uma das práticas que um dos eventos similares aí está acontecendo agora, inclusive aqui no curso, né, quando acabar a apresentação a gente vai para lá para participar. Aqui os alunos, né, tá até o Tuca ali numa foto, né,
eles se reúnem para testar os jogos que eles fizeram. Então, a gente faz esses eventos com recorrência, e isso faz com que os alunos saiam da sala de aula. A gente quebra um pouquinho aquela rotina mais clássica de aula, embora aqui a gente acabe tendo, obrigatoriamente, pela própria natureza do estilo do curso, a gente tem que fazer várias variações disso, né? Então, aqui os alunos, eles apresentam os jogos deles, e os jogos são testados, iterados, se coleta dados, a gente discute em sala de aula depois esses dados são transformados em melhorias para os jogos, né? E a gente faz isso de uma maneira colaborativa e com frequência também, dependendo do evento, aberta à comunidade. A gente traz palestrantes, tal qual a gente está fazendo aqui com vocês, a gente também tem alguns eventos que a gente, dentro do contexto dos games, né, traz pessoas para falarem sobre suas experiências em áreas determinadas. Então, a gente acabou de ter, por exemplo, esses são os exemplos desse semestre, alguns deles, né? Uma profissional, uma mestre da área de psicologia, que fez uma pesquisa sobre a saúde mental da indústria, pesquisa muito interessante, né? Ou seja, né, se alguém aqui tem interesse ou é da área de psicologia, dá para estudar games também dentro da área de psicologia, né? Então, aqui a Dayana estava estudando o crunch na indústria, que é essa questão do excesso de trabalho, algo muito falado, né, dentro da indústria. Os dados dela são sensacionais, inclusive, né? Do outro lado ali estava um professor que hoje atua, ele é professor responsável por instituições, uma instituição, Party Games, de uma instituição na Inglaterra. Ele estava mostrando para a gente quais são as práticas de lá, e o outro, o nosso recém-formado, mostrando como é que ele está atuando na área de marketing de games. Aqui tem um pouquinho de sala de aula, fora dos testes, então para vocês verem testes em aula de board games, com mecânicas. Os alunos têm que imprimir as coisas, trazer, né, e continuar. Essa parte de teste é muito importante para a gente, né? Então, alguns testes físicos, inclusive, né, ali tinha um jogo no qual os alunos jogam as peças, elas caem, elas têm que entrar em algum ponto específico, né? Tem todo um storytelling ali relacionado, né? Algumas outras coisas, né, depois se alguém, quando tiver acesso, né, mais tranquilo, né, a apresentação, pode entrar aqui e conhecer também um pouco do laboratório. Então, para a estrutura funcionar, é necessário ter um laboratório de games aqui dando suporte para os alunos. Então, o laboratório de games, ele constrói jogos para o mercado e também dá suporte para as pesquisas dos alunos e para os projetos pessoais do laboratório e dos alunos. Aí, por aqui, vocês conseguem ver os jogos. E a gente também acha interessante criar um repositório com jogos que são desenvolvidos no curso. Então, também tem um repositório de games com jogos que são desenvolvidos aqui. Esse é um evento que a gente faz com bastante recorrência, que são os Game Jams. A gente já está, acho que na 16ª, né? A gente está na 16ª. A gente faz uma por semestre, com estilos e conceitos e práticas variadas, ela vem mudando ao longo do tempo, e durante uma Game Jam, o que é que acontece? Os alunos têm que, durante um certo prazo de tempo, às vezes muito curto, às vezes um pouco maior, eles têm que desenvolver um protótipo de um jogo baseado num tema que eles recebem aleatoriamente, né? E baseado naquelas apresentações que eu mostrei para vocês ali anteriormente, os profissionais da área indicam para a gente que essa é uma das melhores formas de tu aprender mais rápido sobre as práticas da indústria e a montar portfólio. Então, essa entra também como uma estratégia prática, projetual, mas também uma estratégia de porta de entrada de mercado. Então, aqui tem algumas das comunicações que a gente fez, troféus que são entregues. A gente está numa etapa que a gente está conseguindo fazer uma vez por ano uma Game Jam conectada com universidades da Europa e outros locais do mundo. Então, a gente já fez isso 2 vezes. Aqui é bem interessante, porque coloca os alunos em um contexto de internacionalização, né? E eles precisam lidar com pessoas e culturas e tarefas e práticas distintas, né? E isso acaba acontecendo dentro da Game Jam. Além de ser a Game Jam internacional, a gente utiliza um servidor no Discord e tem uma obrigatoriedade de fazer uma integração entre universidades, né, para que não fique uma universidade contra a outra, mas seja efetivamente um espaço de integração e que os alunos possam criar equipes mistas, né, um de cada país, e eles efetivamente se coloquem nesse lugar de ativos, né, atores nesse processo, assim. Então, não é só as universidades, mas também essa integração entre participantes dentro das equipes.
pontuar isso, é Sim. interessante. Não, e sim, porque isso inclusive é bem interessante. Eu acho que tu teve uma equipe internacional, né? Quer falar rapidinho também? Não, foi desesperador. Sim, pode falar. Foi desesperador conversar com uma pessoa dos Estados Unidos, e mesmo com a questão de ter o fuso horário, entre aspas, próximo, acho que esse era o maior problema assim, que a gente tinha, porque a gente queria fazer de tarde, para ele lá já era não tão tarde, era um pouquinho após. Mas eu vou dar o exemplo do Caio, que eu acho que foi uma experiência melhor, que ele fez com uma equipe onde eram 3 aqui, não, era ele mais outro aqui da Univale e outros 3 lá de fora. Eu não lembro se era Eslováquia, Eslovênia, era de um lugar assim. Eles acabaram vencendo e foi muito interessante porque eles tinham essa diferença de horário até maior, né? E daí, como eles conversavam, como eles interagiam e como o jogo foi criado, o protótipo, né, que veio de um ratinho de uma menina lá do lado do país e tal, sobre histórias de um restaurante, e uma loucura, não tem o que falar. Não, muito bem, e é muito legal a gente ver essa interação, porque a gente acaba acompanhando essa evolução. Enfim, aqui tem um pouco das entregas também dos eventos, né? E com o passar do tempo, né, dessas práticas e com as oportunidades que foram se abrindo, a gente começou a entender também que, claro, né, jogos não estavam aqui só pela diversão, né? Conforme a gente falou e contribuiu um pouco no início ali, discutindo os jogos que a gente mais gosta, os jogos que trazem as melhores memórias para a gente, né? Essas memórias, essas sensações, sentimentos, elas são usadas e podem ser usadas em muitos fatores dentro do mercado, né, como possibilidade de pesquisa, de extensão e de práticas diversas, né? Então, por exemplo, existe uma categoria de games que a gente chama de news games, e essa categoria é usada com frequência, uma certa frequência, podemos dizer assim, dentro da área de jornalismo, principalmente, para contar as histórias, né, ou demonstrar para as pessoas as histórias que eles coletam, de alguma maneira, no mundo, através de um jogo. Então, por exemplo, acho que é o Financial Times, que é um jornal da costa oeste americana, eles fizeram um jogo, depois de fazer uma entrevista grande sobre as experiências de se dirigir Uber, né, de ser motorista de Uber. Então, você pode ler a matéria, mas você pode também jogar a matéria. Eu garanto para vocês que é bem impactante isso, né? E a memória pós-jogo é bem alta, né? Essa pesquisa aqui é sensacional, é uma pesquisa sobre, enfim, parte para Alzheimer, mas mais sobre demência no todo, né? E eles usaram games e mapas dentro dos games, né, liberando para as pessoas jogarem esse jogo, para que os dados pudessem ser utilizados para pesquisas sobre demência, né? E a quantidade de dados que foi coletada foi tão grande que, de acordo com os pesquisadores, eles dizem que eles coletaram em torno de 176 séculos de dados, comparando com pesquisas tradicionais sobre demência. Então, imagina o potencial, né, de se usar games na área de saúde para coletar dados e utilizar a favor do mundo, né, para resolver problemas reais do mundo. Aqui a gente também tem um pouquinho do que a gente faz uma parte de um evento numa disciplina que se chama Jogos para um Mundo Melhor, e os alunos criam jogos baseados em contextos de problemáticas regionais. Então, aqui a gente usou as áreas de mangue poluídas aqui da nossa região, e o pessoal criou jogos cooperativos no qual 2 caranguejos tinham que limpar os mangues. Esses jogos, eles também estão, depois quem quiser acessar aqui para o espaço, consegue chegar no jogo e jogar ele, né? O protótipo dele está disponível, e aqui tem um pessoal testando já nos nossos eventos. Ainda dentro do contexto de pesquisa e da área de saúde, deixa eu ver se vai passar um pouco. Eu vou trazer um pouquinho aqui dessa perspectiva, né, de possibilidades de pesquisa dentro da área de jogos. Trouxe aqui um exemplo de um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com outros pesquisadores das ciências da computação. Então, bem na época da pandemia, assim, a gente estava
estudos de forma remota, né? E a ideia que a gente teve para desenvolver algum trabalho também nesse período de pesquisa foi fazer uma revisão sistemática para fazer uma relação, né, de como que esses jogos digitais podem ser empregados em relação à pesquisa e combate e auxílio em pesquisas relacionadas ao câncer, né, questões relacionadas ao câncer. Então, a gente estabeleceu uma pergunta, né, como os jogos digitais são utilizados no tratamento de câncer, e aí a gente tinha esses interesses, né, correlacionando o design de jogos e as ciências da computação. Então, quais tecnologias computacionais satisfazem essas demandas, né, como que isso era utilizado, né, no contexto da pesquisa e do uso do jogo, quais tecnologias de hardware eram envolvidas nesse processo e quais que eram as dificuldades enfrentadas nessa integração entre software e hardware. E aí a gente trabalhou num grupo de 4 pesquisadores para fazer efetivamente uma revisão sistemática, né, e de troca. Foi um trabalho bastante interessante, porque a gente teve que ficar trabalhando na elaboração das strings, aí critérios de exclusão e inclusão, exclusão, e como que ia ser selecionado também, como ia ser selecionados esses trabalhos, né? A gente chegou nesse resultado de 348 coletados, e aí depois excluindo, a partir dos nossos critérios, a gente chegou em 106 trabalhos, e acho que pode passar no próximo já. E a ideia também era fazer esse mapeamento, né, de quem que era o trabalho, a discussão. Uma das coisas muito interessantes desse projeto, né, de pesquisa, inclusive trabalhando com um grupo grande, numa revisão sistemática, foi a questão do debate de inclusão e exclusão desses trabalhos dentro da nossa revisão sistemática. Então, a gente trabalhava geralmente em duplas, e aí depois fazia trocas entre esses trabalhos, então tinha uma definição, se alguém dizia que poderia incluir o trabalho ou não, e aí havia discussão sobre esse tópico, né, inclusão ou exclusão. Então, para mim, participei desse trabalho, foi muito interessante fazer essa revisão sistemática de uma maneira mais robusta, porque a gente faz em nível de pós-graduação, quando é estudante, a gente faz de uma maneira um pouco solitária, assim, né, pelo menos na minha experiência. Então, trabalhando num grupo foi bem interessante. E aí os mapeamentos estavam relacionados à faixa etária dos pacientes, qual tipo de câncer que estava sendo tratado, né, se o teste era feito com o paciente, ou se era alguma outra relação, se era uma pesquisa mais de laboratório, né, como, por exemplo, que o prof. Napoleão citou, de levantamento de dados, né, para fazer testes, porque também tem essa perspectiva, né, dentro dos jogos. Então, você cria o jogo e os jogadores vão fazendo testes, por exemplo, de encaixe de moléculas, que ao invés de você ficar testando isso de maneira computacional, você bota os jogadores para fazer isso dentro do jogo, né? Então, isso é bem interessante. Qual que era o tipo de suporte, se era através de computador ou celular, né? Se era efetivamente um jogo ou se era um app gamificado, às vezes para melhoria de suporte de vida, né? De qualidade de vida da pessoa, de alimentação e tudo mais, principalmente relacionado ao tratamento de câncer e quimioterapia. Qual que era o foco do artigo, qual que era o resultado encontrado e quais eram os problemas em abertos, né? Então, foi bem interessante desenvolver esse trabalho, essa pesquisa, em conjunto com os professores das ciências da computação, inclusive demonstrando uma possibilidade de integração entre áreas, né, como o design de jogos permite essa flexibilidade nesse sentido. E aí eu queria trazer também um outro aspecto aqui, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo, inclusive durante agora o meu doutorado, que é focado em ergonomia, e o aspecto que eu estou avaliando, ele é da macroergonomia. Então, se a gente tem essa perspectiva de ergonomia como algo físico, né, o cognitivo tem uma área da ergonomia que é bastante recente, iniciada ali na década de 80, que é a macroergonomia relacionada a essa questão mais organizacional. Então, como que a gente define os processos dentro do sistema, né, de trabalho, pensar no como que esse sistema, ou seja, o pessoal ou o tecnológico dentro da empresa ou da organização vai funcionar, como que é esse ambiente interno e externo. E dentro dessa área da macroergonomia, a gente tem muitos trabalhos que são relacionados a questões de segurança e produtividade, e sempre pensando nessa ideia de chão de fábrica, né? Então, como é que eu vou construir e planificar uma fábrica, principalmente dentro da nascente da macroergonomia da década de 80 e 90, a gente tem uma perspectiva também da ideia de globalização, né, e de levar as fábricas para os países ditos de terceiro mundo naquela época, né?
Então, a gente tinha configuração de layout, como que ia ser posto de trabalho, plano fabril, os processos de carga, né, içamento e tudo mais, transporte e logística. Então, bastante pensado nessa perspectiva, né? E aí, quando a gente tem essa revolução das tecnologias da informação e comunicação, então, o uso de computadores, né, o uso do computador pessoal e tudo mais, a gente vai ter essa macroeconomia olhando para os ambientes de trabalho digital, né? E a gente tem tanto essa perspectiva do desenvolvimento de jogos digitais, né, que a gente está trabalhando, com um jogo que não é físico, a gente nem tem mais o CD que a gente comprava antes para botar, né, a gente compra direto pela plataforma digital, mas também a gente tem outras questões que estão atravessando esse trabalho digital, que é o teletrabalho, então as pessoas também podem trabalhar de suas casas, ou seja, você nem está mais no mesmo escritório para fazer essa definição de processo de trabalho, no mesmo espaço físico, né, esse escritório, essa figura. E a questão da globalização. E aí eu posso ter equipes de trabalho, principalmente trabalhando em jogos digitais, posicionados em diversos lugares do mundo, com fusos horários diferentes, e como que a macroeconomia poderia enxergar esses aspectos dentro da área do design de jogos. E aí a gente tem essa dualidade, né, em relação aos jogos independentes, ou às produtoras independentes, ou indies também, e as grandes produtoras, AAA, que vão ser gigantescas, né, e a gente não tem tanto essa perspectiva no Brasil, a gente trabalha muito com as produtoras independentes. E aí, dentro do contexto brasileiro, a partir das pesquisas realizadas já, né, nas minhas pesquisas bibliográficas, do que já se pesquisou dentro dessa área, a gente encontra algumas dificuldades, que é a determinação do escopo do projeto, então como que vai lidar com esse projeto, que tamanho que ele tem, né, que vai ser elaborado, um levantamento claro de requisitos, a ocorrência de atrasos, né, que faz parte do processo. Às vezes a gente tem um mapeamento de cronograma, mas não necessariamente alcança esse cronograma elaborado, idealizado. Isso é uma das discussões que eu trago no trabalho, porque a gente trabalha numa perspectiva de inovação, e aí você tem dois aspectos dialogando, que é a questão da tecnologia e da inovação, e aí você está trazendo um produto que é inovador, um produto diferente, e aí não necessariamente você consegue ter esse operacional já estabelecido, né, claramente, do que acontecer um ponto atrás do outro, principalmente por causa desses momentos de teste que a gente faz aqui na universidade. Ele deve acontecer também dentro da perspectiva da indústria, para a gente saber se esse jogo vai funcionar, se tem aspectos de diversão, se os jogadores estão realmente interessados e gostando daquilo que eles estão fazendo, né? E, claro, as questões dos erros, né, e bugs que acontecem dentro desse trabalho digital, né? E aí, nas pesquisas bibliográficas que eu fiz em relação ao cenário mundial, a gente tem muito essa perspectiva da precarização do trabalho, né, principalmente nesse aspecto dos indies, de uma ideia de que esse trabalho vai ser, a pessoa vai ser autônoma e vai fazer uma coisa que ela gosta e vai ser feliz. Acho que isso é uma discussão também mundial, né, nesse sentido da precarização do trabalho, e trazem também essa relação de tensão entre criatividade e as demandas comerciais, ou seja, eu posso fazer um jogo super criativo e ele não vai vender, e isso não se torna, né, prático no sentido de manter essa empresa funcionando e tudo mais, esse empreendimento. E aí, dentro dessa perspectiva, meu trabalho está já qualificado, e a gente está utilizando o DSR, né, o Design Science Research, para identificar e produzir um novo artefato dentro dessa perspectiva da macroergonomia, né, então um instrumento de avaliação que seja customizado no formato de framework para colaborar dentro dessa indústria, ajudar nos processos de desenvolvimento, né, e crescimento da área. Aí, além da ideia também de pesquisa, a gente trabalhou aqui desde o ano de 2022, aqui na Univale, com um projeto de extensão universitária. Aí a gente teve a produção das nossas Marias, que estão aí na foto para vocês verem. A gente tem um projeto de extensão chamado Ateliê Solidário, aqui na Univale, que trabalha com a ideia de reuso fabril e numa perspectiva de a gente entender como que a gente vai pegar esses processos que a gente tem Pode me ajudar um pouquinho? Claro. Que a premissa original ali do projeto, ela deriva de a gente ter um olhar
eu ia chamar de um olhar têxtil, mas não é necessariamente um olhar têxtil, um olhar de designer de games para o mundo têxtil. E, ao mesmo tempo, para as comunidades ao redor da nossa instituição. Então, foi isso que acabou acontecendo. A gente, com esse projeto de extensão, a gente saiu das nossas docas aqui, de game designers aqui, toda a questão de pesquisa, e a gente foi a campo, né, procurar possibilidades de trabalho, de interação no mundo. E o que eu posso atestar aqui para todo mundo, né, o professor Alice vai saber, o Tuca também, é que a gente teve uma grande dificuldade, assim, e encontrar espaços no qual a gente poderia criar não foi um grande problema, mas entender como é que a interação funciona em vários níveis, né, sem ela ser, não sei se agressiva é a palavra, mas sem ela ser evasiva, né, assim, né, ela teria que ser mais colaborativa. Então, dentro desse contexto, a gente procurou espaços no qual a gente pudesse representar situações dos bairros ao nosso redor, em games. E a gente encontrou, dentro do centro comunitário do bairro Monte Verde, que é um bairro que fica aqui do lado da instituição, essas possibilidades. A gente começou a interagir a partir de muitas visitas, tanto com esse grupo de terceira idade aqui, que elas trabalhavam com corte, costura, criação e várias criações, né? N tipos de criação, dependendo da sazonalidade, então, eventualmente, de Natal, de Páscoa, né, e algumas coisas pelo bairro. E lá, a gente encontrou essas bonecas, ali no caso, e a gente começou a tentar entender como é que era essa relação das bonecas com o bairro, e elas tinham uma relação de visita, né, se usava essas bonecas, aqui tem algumas fotos do bairro, para vocês entenderem, né, e se usavam aquelas bonecas num contexto de ação pedagógica, né? As crianças que participavam ali daquele espaço levavam as bonecas e depois as bonecas, em tese, né, teriam que participar de todas as ações da família durante um final de semana, algo assim, e aquelas bonecas também eram feitas representando personagens da comunidade. Então a gente pensou, pô, aqui a gente tem uma ação e uma atividade de design de jogos que a gente pode utilizar para começar a ter algum tipo de interação com o bairro, né? E a partir das bonecas, a gente começou a desenhar a personagem Maria. Então, a gente fez uma pesquisa sobre quem seria Maria, né? Nós, os alunos, né, no contexto de extensão, né? A gente fez uma pesquisa sobre quem seria Maria no bairro, como é o bairro, né? Todo esse tipo de coisa, aplicamos processos de design, e aqui tem um pouco de algumas interações que acabaram virando conceitos de jogo, né? Nesse caso, a gente não conseguiu chegar ainda à etapa de produção, mas aqui a gente tem alguns conceitos, né? Então, alguns grupos decidiram ir para o universo pixel art, e uma representação da Maria jovem, né? Aqui a gente tem elementos de uma Maria ainda com uma boneca animada, né, no caso, e utilizando elementos do corte e costura do espaço para criar um jogo da memória, que poderia ser utilizado por famílias e pessoas de várias idades, né? E aqui uma questão muito importante, aqui antes tinha a Maria idosa também, né, que seria a Maria com o gato, a Maria do corte e costura, né, foram criadas personas para elas, né, teve vários tipos de representação, né, e essa aqui é uma questão muito importante também que a gente considera, a gente fez a devolutiva para o bairro, né, então a gente foi lá no bairro, pegamos as bonecas, como está ali no colo da professora Alice, né, e a gente apresentou todo o projeto e todo o potencial, e foi muito legal ver esse tipo de interação. É uma pena que hoje, no momento, ele está em stand-by, mas é um tipo de interação que a gente se orgulha bastante, porque, eventualmente, para a gente é difícil, né? É uma questão até da própria academia, né? Ficar um pouco mais dentro, mais enraizado, e quando a gente vai para fora e entra em contato com o mundo que está ao nosso redor e começa a entender potencialidades, no caso do mercado de jogos aqui, e de aplicações de jogos, isso faz com que a gente se sinta muito orgulhoso das nossas práticas, né? E falando em práticas, que também tem uma relação com a extensão, eu vou passar a palavra, então, aqui para o Tuca ocupar um pouquinho o espaço dele, porque dentro desse mesmo bloco de extensão, a gente começou a desenvolver um outro projeto de iniciação científica, que também tem a ver com a aplicação de jogos em contextos educacionais e relacionado a realidades locais. Mas eu vou passar para o Marcos fazer a aplicação.
Então, esse é um projeto de pesquisa, né, que eu fiz aqui dentro do Design Lab, que infelizmente faleceu, que era para juntar um pouquinho dessa questão de serious games e ludologia, que a ludologia é você estar jogando ali e ao mesmo tempo botar a mãozinha na consciência, né, tá fazendo a palestradinha, botar a mãozinha na consciência e falar, isso aqui tem alguma coisa aqui, entendeu? Tipo, dá aquele ponto de consciência quanto você se diverte, quanto você joga. Então, eu fiz, né, esse trabalho, né, que é projetando board games para educação e estratégias de design para desenvolvimento de jogos e sua aplicação em contextos educacionais. O principal foco dele atualmente é na metodologia, então mostrar um pouquinho sobre os testes e até onde a gente chegou, que foi num protótipo jogável e bem refinado até. Pode passar. E daí um pouquinho sobre a minha apresentação, né, que eu usei lá na iniciação científica. Pode passar. E daí começou tudo com esse projeto CNPq, Jogos para um Mundo Melhor, que tem... Posso... Só uma questão que é importante falar. É que existe um guarda-chuva para esse projeto maior, que a gente tem um projeto aprovado aqui dentro. Eu esqueci o termo correto, mas acho que são os projetos emergentes, né, dentro do CNPq, que se chama Jogos para um Mundo Melhor. Então, essa extensão aconteceu dentro desse contexto de aprovação de projeto do CNPq. E começou tudo, né, com esses jogos, com esse projeto, né, Jogos para um Mundo Melhor, que tem toda essa relação com as ODS, a gente conseguir tratar as ODS dentro do nossos projetos. Aqui eu trouxe exemplo, que ele foi feito um semestre anterior ao meu, que eram outros alunos, né, fazendo jogos digitais sobre esse mesmo tema, etc. Pode passar. E daí, para nossa vez, né, a gente pegou esse projeto e daí a gente tinha que ter um jogo onde ele precisava gerar um produto, uma pesquisa e também a extensão, né, ele teria que englobar a extensão, que é o Ateliê Solidário também, que a gente trabalhou, e a gente tinha que criar um board game, né, que é um jogo de tabuleiro, onde a gente tinha que ter 3 versões, a versão low print, a high print e digital, onde a low print é aquele protótipozão, onde você consegue jogar o jogo, assim, pegando materiais ao seu alcance, exemplo, tampinha, garrafinha, pedra, feijão, arroz, esse tipo de coisa. O high print é uma coisa mais já elaborada, onde você vai ter as artes do jogo, tabuleiro, ou algo mais elaborado, sabe? Tipo, vai ter as peças, tudo bonitinho. E o digital, que é o jogo digital, onde você joga no computador, no videogame, no celular, etc. E daí o objetivo, né, do trabalho era descrever esse processo que eu fiz, focando nesse ambiente educacional, utilizando as diretrizes das ODS. E daí, dentro do nosso delimitador, né, delimitadores, eles precisavam ser print and play, ou seja, você conseguiria pegar esse jogo na sua casa, né, tipo, ver as regras dele e conseguir imprimir ele, ou você mesmo conseguir fazer as peças, desenhando ou coletando mesmo ao seu redor. Ele tinha que ser um low print, ou seja, um protótipo, e inicialmente ele tinha que ser cooperativo, mas isso deu uma mudada depois, então... E a partir disso a gente teve as nossas metodologias, né, onde a gente pegou essas 3 metodologias e a gente juntou tudo, e daí a partir disso a gente começou a produção, né, que foi a parte pré-produção, só que a gente começou com a ideação, e daí o tema ele já estava meio que definido, a gente ia trabalhar com a questão das ODS, então a gente foi atrás de estudar as ODS e ver o que a gente tinha ali, do que a gente poderia tirar disso, e daí a gente fez pesquisa sobre as ODS, sobre jogos que relacionavam a isso, e a gente começou a desenvolver as ideias. E daí, para a parte de produção, a gente prototipou o jogo, escreveu as primeiras regras, e daí a gente entrou numa fase cíclica, que é do teste do jogo, aí coletava feedback, aí fazia análise dos feedbacks, e daí mudava as regras e a gente ficava nisso. E testava o jogo de novo, e fazia todo esse processo até ele ficar extremamente polido. E daí, inicialmente, a gente fez pesquisa de vários jogos, mas os principais foram esses, assim, o Catan, por conta da sua... qual é a palavra?
da sua né? interação, o Fire Tower, por conta de como ele tratava essas questões ambientais, né, de queimadas, e o Rescue Polar Bears sobre como ele tratava essa questão de animais e você ter que salvar os animais e resgatar eles, sabe? E trazer para um ambiente mais adequado para eles viverem. E daí, a partir disso, né, juntaram os alunos, eles desenvolveram as ideias sobre os jogos e tudo, e a gente fez 9 pitches sobre ideias, onde essas ideias foram expostas dentro do Design Lab, onde as pessoas de lá meio que fizeram uma votação, na verdade, onde elas decidiram o que parecia ser mais atrativo, o que parecia ser mais divertido, o que entrava mais no tema, e o que daria essa vontade de jogar, né, o que faria sentido para dentro de todo esse projeto, né? E daí foram inicialmente escolhidos 3 jogos: o jogo da cidade, o jogo de resgate de animais e o jogo da pesca, onde o jogo da cidade ele era um jogo bem matemático, onde ele trabalhava a questão de o quanto você desenvolvia a sua cidade e o quanto você aumentava a tecnologia dele, mas o quanto também você destruía tipo, o meio ambiente, o quanto você aumentava a poluição dele, e tinha que fazer todo esse gerenciamento, né, com tudo isso, né, tipo, para você ganhar, você tinha que aumentar a sua tecnologia, mas também você tinha que fazer de alguma forma que a cidade se mantesse ali. Aí o jogo do resgate de animais, ele foi foi meio que totalmente baseado sobre as questões que aconteceram ali no Rio Grande do Sul, onde principalmente a ideia inicial dele foi relacionada a um vídeo de um cavalo que estava em cima de um telhado enquanto estavam acontecendo as enchentes. Então, que foi... Ou seja, o jogo era inicialmente, né, esse jogo de tabuleiro, onde você fazia o origami, então tinha toda essa questão motora de você fazer origami, personalizar ele, desenhar tudo bonitinho, e passar pelas casinhas, né, e tentar salvar os animais e tentar trazer eles para o centro de resgate. E aí o jogo da pesca, ele era meio que um jogo da memória, meio que invertido, onde a ideia era você memorizar onde estavam os peixes e coletar eles de forma com que eles não fossem extintos. Ou seja, a ideia era você lembrar onde os peixes estavam, mas não coletar todos eles para que eles não fossem extintos. E daí a gente teve a nossa primeira rodada de playtest, né, depois de desenvolver as ideias, e daí aqui algumas fotos do pessoal testando os jogos, e daí, depois disso a gente percebeu que o jogo que era mais promissor era o joguinho dos barcos, né, de resgatar os animais, e daí a gente fez vários ciclos de teste, onde tivemos aí esses resultados, o manual feito, ali os efeitos animais, porque a gente percebeu que a gente precisava acrescentar uma camada de interação. Então, quando você pegava um animal quando você estava com esse animal, você precisava fazer alguma coisa ali, tipo a galinha você precisava rodar, o urso você precisava falar em outro idioma, entre outras, né? E daí a gente foi testando os jogos, e a gente acabou percebendo que o fato de ser um origami, a gente assoprar a mecânica, né? Como a mecânica de movimentação, ele ser o sopro, as pessoas começavam a passar mal, e daí a gente mudou. Baixava a pressão. E daí a gente mudou a mecânica de movimentação, né, para de peteleco com tampinhas, que também é outro material que é acessível, e acho que por enquanto está nisso, né, acho que pode passar isso daí. E daí os resultados, aqui está um pouquinho da imagem das ilustrações que foram feitas e as tampinhas, e ali no lado a regra, né, é mais também escuro, mas as principais mudanças foi essa mudança do origami para tampinha, movimentação através do peteleco, né, que o povo passava mal quando assoprava, aí ele apresenta uma história também, e ele contém um manual do jogo, como preparar a partida, tem as artes envolvidas, e também ele teve essa mudança de cooperativo, meio competitivo, com cooperação, onde você compete para quem salva mais animais e ganha mais pontos, e
sabe, faz mais interações, etc. Mas no final tem que salvar tudo. E a conclusão é que a gente teve esse desenvolvimento desse protótipo, resultados positivos com os alunos aqui da Univale, porque era muito engraçado ver o povo testando e eles, tipo, ficavam desesperados. A gente tem que salvar os animais, tem que salvar aquele rato que está ali naquele canto. E agora, como a gente tinha que ter essa faixa etária, né, a gente tem que testar com um público-alvo focado e refinar mais o protótipo para desenvolver a versão HyperPrint. Até fazendo uma conclusão aqui em relação aos testes aqui do jogo, é que a gente tem um interesse que no futuro esse projeto de extensão vire um projeto voltado à educação de games com inicialmente mais analógico. Por isso essa ideia de print and play, né, que as pessoas possam fazer o download das regras e de indicativos e que com coisas e que elementos que elas tenham no entorno delas, elas possam jogar esses jogos, né. É um pouco difícil, porque é uma limitação, enfim, tem um contexto de limitação bem específico, né, mas basicamente essa é a ideia futura, que a gente possa desenvolver vários jogos e que as pessoas possam adaptar a realidade delas. Então, aqui no caso, a gente usou as enchentes do Rio Grande do Sul como uma base para criar um jogo que no final ficou um pouco mais suave, né? Mas mesmo assim fala de uma questão positiva relacionada a um problema, né? E aí a gente espera que a gente possa criar outros dentro desse estilo no futuro. Aí falando um pouquinho aqui de projetos de conclusão de curso, aí só para a gente ir finalizando a nossa apresentação, esse é um projeto também feito aqui dentro do contexto do curso, que se baseou em estratégias artísticas locais, no caso, com um artista que é bem conhecido dentro da nossa cultura, que é o Franklin Cascais, e a aluna se inspirou nas histórias, na metodologia dele, nos contextos de storytelling do Franklin Cascais, nos livros. Ela fez pesquisa em museu, fez entrevistas e todo esse tipo de coisa, e ela criou um board game, no caso, no qual a gente joga. O Franklin Cascais é conhecido por trabalhar criaturas fantásticas, e no caso, nesse jogo, a gente joga com essas criaturas dentro da ilha de Florianópolis, né? E para a gente entender esses potenciais, né, no caso, o jogo foi premiado no Bonancini, no prêmio Bonancini de Design, e também foi premiado como melhor board game de estudante do SP Games, que é um simpósio nacional aqui de games, que dá para a gente considerar como um dos maiores eventos de pesquisa, principalmente em games, da América do Sul, pelo menos eu poderia dizer assim. E ele foi premiado como o melhor board game de estudante lá. Aqui tem um pouquinho dos desenhos, das práticas que foram desenvolvidas, né, sistemas de impressão 3D, né, os dados são todos impressos em 3D para ter os ícones específicos, foram finalizados à mão, né. Não é uma versão comercial, né, obviamente, né, porque daí a gente teria que fazer outras adaptações. E esse jogo aqui, ele tem uma história, é um outro jogo, é um outro trabalho de conclusão de curso aqui, que tem uma história muito interessante, né, a aluna, por motivos pessoais dela, que ela tinha uma relação própria com um familiar bem próximo dela com Alzheimer, e ela, no primeiro momento, queria criar um jogo sobre Alzheimer, né, e a gente discutindo com ela, né, como que a gente faria esse projeto muito complicado, no caso, de unir Alzheimer e games, seria um jogo divertido, seria um jogo sério, como é que a gente faria essa questão, né, e a gente decidiu começar fazendo coletas além das experiências pessoais dela, né, a gente também fez coletas em artigos da área de saúde, variados, né, e a gente chegou à conclusão que a gente iria fazer um jogo, a temática do jogo seria jogar contra a doença, baseado nas pesquisas. Então, baseado em todos os dados que foram coletados, né, estava até aqui a parte de objetivo, né, o problema que foi definido do projeto, todas as referências dela, né, aqui tem um pouco do resultado. A ideia seria jogar contra a doença. Então, no tabuleiro, a gente tem
as relações que são as memórias da pessoa, que é da dona Filó, que está ali no centro do tabuleiro, e é um jogo cooperativo, conforme as pessoas vão jogando, as memórias da pessoa, que representam o cérebro dela, vão se apagando. E tal qual a doença, a problemática do Alzheimer, o Alzheimer, ele não tem cura, né? Ou tem uma cura muito... Ele não tem cura, até onde eu sei. E a premissa do jogo é que ele seja um jogo muito difícil. Então, a gente joga ele e a dificuldade de se ganhar é imensa. Então, as pessoas que vão jogar, eventualmente, talvez vão jogar 10 vezes, por exemplo, o jogo, até efetivamente vencerem a doença. E essa era parte da experiência. E esse era até um desafio nosso, porque a gente entendia que as pessoas, ou tinha receio que as pessoas não quisessem jogar por ser um jogo muito difícil. E muito pelo contrário, né? As pessoas aprendiam, se relacionavam, queriam salvar a dona Filó, né? E o jogo foi sendo desenvolvido dessa forma, com essa estética um pouco retrô, também com ilustrações próprias da Luna, todo o desenvolvimento manual. Aqui tem alguns exemplos para vocês verem, né? A dona Filó, ela vai aumentando, né? O grau da doença dela vai afetando mais ela conforme o passar do tempo. Aqui tem as memórias dela. Conforme as memórias vão sendo perdidas, as cartas vão sendo rasgadas, no caso, né, simbolicamente, ali. E aqui tem mais uns exemplos, né, a parte 3D, também com impressão 3D. Aqui um detalhe da dona Filó, um pouquinho dele em tela também. Alguns componentes, né, os manuais. A embalagem também foi toda feita à mão, essa também não é uma versão de conclusão de curso. Aliás, é uma versão de conclusão de curso, não é uma versão comercial, né? Um pouquinho dos detalhes e todos os componentes. E a gente, além do fator, né, de impacto que jogar contra uma doença tem, né? Esse jogo também ganhou, nesse caso ele foi eleito o melhor jogo analógico do SP Games. No ano seguinte é o que a gente ganhou o melhor jogo de estudante, né? Aí a gente acabou ganhando o melhor jogo analógico nesse caso. E esse jogo já virou artigo, se vocês pesquisarem pelo meu nome, no caso, ou dela, Liriel, ali, e escreverem Alzheimer junto, né, vocês vão achar o artigo que já está publicado com todas as questões relacionadas ao jogo. Então, ali a gente consegue ver, né, todo esse potencial de aplicações aqui dentro do curso, né. Como maneira de ir finalizando aqui, né, existem eventos editais no qual qualquer pessoa pode participar, aprender um pouco mais sobre games ou desenvolver os jogos com financiamento. Então, essa é uma parte que está em ebulição agora aqui no mercado. A gente estava com um edital até ano passado, e deve ser esse ano também, ou no início do ano que vem, um edital de publicação de games aqui na região, mas existem prêmios nacionais, eventos como Gamescom, eventos locais que a gente faz aqui, como o Test Night Game Fest, o Stum Festival, eventos de jogos retrô, como o RetroCon, né, e simpósios de pesquisa, aqui no caso, como o SB Games, né. Publicações também são muito importantes e elas existem na área, então eu coloquei aqui algumas revistas principais sobre publicação específica em games e publicações de outras revistas de design, como a própria Projetica, no caso, a Nasdaq Ludológica, a Start, Games and Culture, International Journal of Game-Based Learning, eles também publicam especificamente sobre games, são locais para se aprender sobre pesquisa em games, né? E daí, essas considerações finais. Depois que a gente finalizou toda a apresentação e pensou, bom, o que a gente tem então de fechamento, né, só para apresentar, mostrar efetivamente essa questão da possibilidade de crescimento da área de jogos, né, da área de desenvolvimento de jogos, uma coisa muito interessante da integração entre criatividade e tecnologia, que é bastante dentro do nosso âmbito do design, que existe possibilidade de atuação, tanto em pesquisa e extensão, a gente tentou trazer várias ideias aqui, várias atuações que a gente tem, né, e dessa possibilidade que a gente tem de interfaces com diversas áreas, que esse campo é um campo de atuação interdisciplinar, seja desde da
aplicação realmente em mercado, como o professor Napoleão apresentou lá no início, quanto na área da pesquisa ou dentro da área educacional, né? E a gente tem essa possibilidade de atuação do design como ferramenta para nossa melhoria de vida mesmo, né? Então, os exemplos, inclusive, dos trabalhos que o professor apresentou, estão muito, focam nesse aspecto, não só na questão da diversão, mas também a relação com conscientização, diversos aspectos, diversos assuntos, reabilitação, quando a gente pensa em jogos para reabilitação de fisioterapia, por exemplo, tudo isso, né? Promoção de hábitos saudáveis, então a gente também tem essa perspectiva dentro da área dos jogos. Eu queria só pontuar que esses 2 trabalhos que o professor Napoleão apresentou, também eles são trabalhos de alunos do design gráfico, que permite, inclusive, essa integração intercursos que a gente tem aqui na universidade. Então, o gráfico, uma das pessoas está vendo, mas elogiou as ilustras da Gabriel, né? Assim. E do Thalita também são maravilhosos, baseados em técnicas faz. Então, é uma possibilidade realmente de atuação interdisciplinar nesse campo. Perfeito. E eu acho que é isso aí, então. A gente fica aberto aqui para discussões. A gente quer mais uma vez agradecer o professor Rogério, a Universidade Estadual de Londrina, a pós-graduação, né, e também aqui a Univale pela abertura do espaço. E sim, professor, muito obrigado.